Seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta ao canal. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos aprender a calcular uma data de vencimento e dentro desse cálculo a gente vai criar uma espécie de alerta, tá? O que seria isso? Basicamente, a gente tem uma planilha aqui com valores. O objetivo da aula não é te ensinar a desenvolver essa ferramenta, tá? Eu vou deixar ela disponível no link para você baixar, tá bom? E nós vamos criar nessa coluna de status aqui, a partir de um parâmetro que seria a data inicial, vários, na verdade, que é a data inicial e a data de vencimento. Nós vamos criar esses alertas aqui. Por exemplo, se eu coloco aqui, ó, que minha planilha vai vencer, minha fatura vence dia 12 de dezembro, veja bem, ele já faz o cálculo aqui automaticamente, ou seja, ele coloca aqui, ó, fatura vence em 35 dias. Então, com isso, você consegue, de maneira inteligente, acompanhar ali e ficar atento aos vencimentos de boleto. Obviamente que a gente pode implementar muito mais coisa dentro disso aqui, porém, o início aqui da criação da nossa condicional, você vai conseguir implementar isso no teu projeto aí um pouquinho mais avançado, beleza? Pessoal, não esquece de já ir se inscrevendo no canal, deixa um like no vídeo e durante o vídeo você vai comentando aí se está entendendo ou não o que vai ser explicado aqui na aula, tá bom? A planilha está disponível para você baixar no link do vídeo, tá? Então pause o vídeo, baixe a planilha e volta para cá. Dito isso, vamos começar propriamente, né, a criar a nossa fórmula aqui dentro. Pessoal, então é o seguinte, veja que aqui eu tenho valores aleatórios, eu tenho datas também. Essa data aqui, eu peguei a data de cima e adicionei mais 5 dias, que é para ele fazer ali, para a gente não ficar alterando a coluna inteira. A gente altera uma data só e ele vai incrementando datas aleatórias para a gente, tá bom? O valor aqui tá o dia de vencimento, não é o foco, mas aqui é a subtração de uma data pela outra data, ou seja, eu peguei aqui a data de vencimento, subtraí pela data de hoje e assim eu consigo entender quantos dias que falta vencer. Agora aqui dentro nós vamos utilizar a função se. Se tu não conhece a função se, ela é uma função condicional e lógica ao mesmo tempo. Então você consegue fazer um comparativo e a partir dessa comparação ou dessa análise retornar um valor positivo ou negativo, ou verdadeiro ou falso. Beleza? Então, como que a gente vai construir esse alerta, calcular essa data de vencimento e criar esse alerta? A data de vencimento praticamente já está calculada, que a gente já sabe que é 35 dias que está faltando para vencer, né? Porém, eu preciso unir essas informações e exibir da forma que estava para a gente poder conseguir ter uma visão ali um pouco mais analítica. Então, dito isso, vamos digitar aqui o sinal de igual, vamos chamar a função se, né? Qual que é o nosso teste lógico aqui? Nós vamos pegar a data de vencimento menos a data de hoje e vamos fazer o seguinte, se a data de vencimento aqui menos a data de hoje for menor do que zero, agora eu vou passar o que ele vai apresentar aqui. Então, separo os argumentos com ponto e vírgula, entre aspas, dupla, vou colocar o texto. Pode colocar qualquer texto, mas a gente vai usar esse aqui, pessoal, que é o exemplo que a gente está utilizando aqui. Vencido, e aí eu vou colocar um espaço e vou fechar aspas. E agora aqui eu vou concatenar, eu posso usar a função concatenar, porém eu vou usar o e comercial, que ele vai trazer o mesmo resultado para a gente aqui, tá? Vou abrir o parêntese e agora eu vou fazer o mesmo cálculo aqui, a data de vencimento menos a data de hoje e vou fechar o parêntese. Feito isso, para que ele retorne os dados positivos, eu vou multiplicar por menos 1, tá? Multipliquei por menos 1, eu vou separar o argumento aqui e agora eu não vou exibir um valor falso. Ainda não. Então, nós vamos concatenar aqui mais uma vez, né? Vamos deletar esse ponto e vírgula, concatena aqui. E a gente vai colocar a palavra entre aspas, dias. Ou seja, a gente quer colocar lá, vencido faz 35 dias, por exemplo. Ponto e vírgula. Agora, esse valor, se falso, que seria esse valor aqui,
a gente vai criar uma outra condição, que a gente quer que ele traga para a gente mais opção. Tipo, vence hoje, ou fatura vence em tantos dias, por exemplo, né? Então, para mim fazer isso, é a mesma coisa. Eu vou criar outra condicional aqui e vou dizer o seguinte, se... Posso até pegar isso aqui, ó, copiar, mas vamos digitar que é melhor. Então, se essa data aqui, menos a data de hoje, for igual a zero, então ele vai fazer o seguinte. A gente já entendeu como que a gente faz para colocar um texto dentro de... para exibir um texto dentro de uma fórmula. Então, tem que colocar entre parênteses. Aliás, em aspa dupla, tá? Então, vamos colocar aqui, vence hoje, tá? Espaço para ele não ficar muito colado, né? E aí a gente vai colocar aqui ponto e vírgula para a gente poder passar para a próxima etapa. E agora a gente vai dizer, criar outra condição, outro cenário, digamos assim. Ou seja, vencido faz X dia, vence hoje. E o outro cenário que a gente vai criar é fatura vence em tantos dias, né? Ou seja, ela vai vencer em 35 dias, ela está vencida faz 35 dias e ela vence hoje. Então, será esses 3 cenários que a gente vai criar aqui, beleza? Se tiver difícil para entender, comenta embaixo aí a parte que você não conseguiu entender, que eu vou, né, tentar explicar para você, tá bom? Nos comentários. Então, aqui, como a gente vai criar a última condição, a gente vai fazer o seguinte, vamos abrir aqui aspa e vamos colocar aqui, ó, faturado vence em, vou colocar 2 pontinhos, fechar minha aspa aqui, ponto e vírgula, e agora eu vou concatenar e vamos fazer aquele cálculo ali, pessoal, o mesmo cálculo que a gente fez, a data do vencimento menos a data de hoje. Então, feito isso aqui, a gente vai concatenar mais uma vez para a gente trazer aquela palavra lá que chama dias. E vamos aqui abrir aspa e vamos escrever dias. Fechou a aspa, fechou o parêntese, fechou mais outro parêntese e vamos pressionar Enter. Pronto, pessoal. Então, agora a gente já conseguiu trazer um efeito aqui um pouco mais didático, digamos assim, né? O que a gente vai fazer aqui? Vamos clicar na alça de preenchimento, arrastar até o final. Só que ele apresentou um erro de valor. Se a gente for lá na documentação do Excel, você vai entender melhor para o que quer dizer esse erro. Você pode vir nessa setinha aqui, ajuda sobre esse erro, e aqui ele vai exibir basicamente o que quer dizer sobre isso aqui, tá? Porém, a gente que já conhece um pouco de Excel, não conhece tudo, mas a gente conhece bastante, a gente sabe que se eu clicar 2 vezes aqui, essa célula deslocou para onde tem um texto, e aí ele não está reconhecendo. Então, para isso, antes de fazer o arraste, eu tenho que vir aqui, ó, na C3, onde está escrito data atual, data hoje, e tenho que fazer o travamento dela, bloquear ela. Como que eu faço isso? Cliquei na célula, pressiono F4. F4 mais uma vez, F4 e F4. Pronto. Feito isso, posso vir aqui arrastar. E aí ele já vai calcular para mim. Só que eu vou escolher aqui, ó, nessa setinha, preencher sem formatação. Só que a gente vai poder, nós vamos ter que lá atrás a gente esqueceu de fazer isso. Então, vamos vir aqui, selecionar toda a área aí, vamos clicar nessa setinha, bordas, e vamos aplicar todas as bordas aqui. Tá? Então é isso, pessoal. A gente criou aqui um alerta de vencimento, né, da nossa fatura, nossos boletos. E aqui eu consigo entender, tá? Eu tenho dias para vencer e aqui ele fala, a fatura vence em 42 dias. Se eu coloco aqui, ó, ela foi emitida dia 10 do 10, então eu vou colocar aqui, colocar dia 5 do 11, né? Então ele já faz o cálculo aqui para mim, dizendo que a fatura vai vencer, teoricamente já está vencida, né? Então é isso, pessoal. Então veja bem, então aqui, ó, ele já colocou negativo aqui, tá? O vencimento. Por quê? Porque hoje é 6, né? E a fatura venceu dia 5 do 11.
Então ele coloca aqui, ó, vencido faz um dia. Inclusive a gente tem até que, entre parênteses, colocar essa letra S aqui, porque nem sempre vai dar em dias, às vezes vai dar dia, né? Então a gente tem que colocar isso aqui, ó, mas é tranquilo, é só você entrar aqui dentro, fazer a alteração colocar o parênteses, tá? Pessoal, com a função C, a gente consegue criar N cenário, onde a gente consegue fazer uma avaliação muito inteligente daquilo que a gente precisa, tá? Então, ela não se limita só a se, por exemplo, valor tal igual a tal, exiba tal. Não, a gente consegue utilizar essa função com outras funções. Isso a gente vai trazer para vocês aqui com exemplos reais para vocês entenderem como é que funciona e também estar aprendendo a utilizar a parte lógica do Excel. O Excel nada mais é que lógico, então você precisa, às vezes a função soma, a função média, aprender só o básico às vezes não vai ser suficiente. Você vai ter que entender um pouco de lógica, usar o INSCORESP, usar outras funções um pouco mais avançadas, digamos assim. Beleza? A princípio é isso, a gente vai ficando por aqui, a gente se vê na próxima aula aí.